vou passar para vocês algo muito sério. Pode colocar. Eu creio que todo mundo já viu esses super-heróis. Se nós entendermos quem eles são... Agora, gente, sempre ouvi falar que Batman e Robin eram um casal homossexual. Isso no mundo espiritual. Agora foi oficializado. Agora diz que Batman é namorado do Robin. Agora saiu isso publicamente. Isso foi oficializado. Agora deixa eu explicar. Quando se começou a Disney, quando começou-se a Disney, os desenhos e os filmes da Disney eram maravilhosos. Gente, não tinha, a produção era linda, os desenhos eram maravilhosos, as histórias eram maravilhosas, as pessoas ficavam encantadas com os desenhos, né? A Bela Adormecida. O que é a Bela Adormecida? É espírito de aprisionamento. E o que é cada um desses desenhos? Eram lindos. E o povo do planeta, ficou impactado com o significado de todos os desenhos. Vocês estão entendendo? À medida que os anos foram passando, eles foram tirando a casca e se revelando e mostrando quem realmente eles eram. Quando começou a história do Papai Noel, né? Era um homenzinho, ele estava num lugar, uma região, aí tinha uma população de anãzinhos muito bonitinhos, e eles eram os que serviam Papai Noel. E eles ajudavam a fazer os brinquedos, a fazer todas as coisas e tudo. E no princípio, os desenhos eram lindos. Mas os anos foram se passando e as coisas começaram a acontecer. Hoje, se nós vemos Papai Noel, tem uma cara de bruxo, de nariz pontudo, e os bichos e os seres que cuidam e ajudam o Papai Noel são os duendes das trevas. Então, começa-se lindo, a terra ficou impactada, as músicas são maravilhosas, mas à medida que os anos passam, as coisas estão sendo transformadas. E as coisas estão tirando a roupa e mostrando a cara. O que é Hulk? O que é o Hulk? É um demônio? É. Que tipo de demônio? Quando acontece alguma coisa, eu fico louco. Espírito de violência, espírito de ódio, eu não tenho controle, eu viro um monstro com ódio, eu detono e destruo tudo. Se nós começarmos a ver que todos os super-heróis têm uma capa de uma coisa bonita, mas tem uma fortaleza maligna por detrás deles. Vocês estão entendendo? Eu digo, não deixe os seus filhos brincarem com super-heróis nesse mundo. Vocês não têm noção do significado da simbologia. Satanás trabalha com símbolos. Deus também trabalha com símbolos. Vamos pedir a Deus que os nossos filhos possam amar os verdadeiros super-heróis. Vamos ver uma coisa. Aqui tem um monte de super-herói. Hoje estamos presenciando, através de filmes, seriados de TV e desenhos animados, personagens em forma de super-heróis e seus corpos espirituais. É uma materialização de algum dom específico que foi perdido na queda. Quando o homem pecou, o seu corpo espiritual morreu. Quando o homem pecou na queda, o seu corpo espiritual morreu. E Deus impediu, não quer mais, que nós utilizamos esse corpo espiritual. Porque ele está corrompido. Quando nós conhecemos a Jesus,
há um gerar de Deus e o corpo espiritual nasce, mas nasce em forma de bebê. Quando o meu corpo espiritual está amortecido e morto, como diz a palavra de Deus, por causa do pecado, eu vou num lugar onde que tem ocultismo, bruxaria, feitiçaria, e aí eu chego lá e eles me dizem, você é médium, tem que desenvolver. O significado disso, você é médium, tem que desenvolver. O significado disso você tem um corpo espiritual dentro de você, e você vai ter que treinar, porque Satanás vai entrar no seu corpo, e quando ele entrar no seu corpo, ele vai forçar, e vai treinar, usar os dons do seu corpo espiritual, através de entidades malignas. Eu sei que eu estou falando coisa pesada, mas deixa eu falar uma coisa. Ou eu ensino isso para as crianças e para os adultos, ou nós vamos perder as nossas crianças no correr da nossa vida. Porque eles vão ver os heróis do mundo e vão achar lindo. Tem filmes, tem um monte de coisa, tem os bonequinhos, tem as brincadeiras, tem tudo. E eu vou achar lindo. E eu não vou poder discernir. E aquilo traz uma ação maligna sobre a vida das crianças. Personagens em forma de suas super-heróis e seus corpos espirituais, revelando a realidade do corpo espiritual e o poder latente da alma desenvolvida. É o treino que é das trevas. Deixa eu explicar. Porque Satanás sabe que nós somos um ser muito poderoso. Satanás sabe quem nós somos, que nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós temos potenciais e capacidades maravilhosas. Por exemplo, nós temos um corpo físico que está limitado às leis da terra. Quais são as leis da terra? Existe uma gravidade. E eu não tenho condições de quebrar a gravidade e voar. Mas, se você souber o que Jesus Cristo fez, ele foi transladado de um lugar para o outro, e Jesus Cristo andou sobre as águas, ele quebrou as leis porque ele tinha um corpo espiritual de um homem adulto, espiritual, mas aquele corpo era puro, e por isso ele podia fazer as coisas do sobrenatural, mas em nenhum momento Jesus na terra usou os dons divinos, os dons que ele usou quando ele andou em cima da água, em cima das águas, os dons naturais que um ser humano tem. Satanás quer fazer o quê? Eu quero que o homem use esses dons. O homem tem que usar, e cada super-herói usa uma parte dos dons que não podem ser utilizados, porque foram proibidos. Antes de fazer qualquer coisa, Satanás também precisa contar o homem para se manifestar, sendo ele mentiroso, falso e perigoso, bandido. Revela tudo de forma indireta, através de personagens, usando a prática da mentira. O corpo espiritual e o corpo físico. O corpo espiritual são unidos pelo fio de prata, diz a palavra de Deus. Unidos pelo fio de prata. O meu corpo espiritual é unido pelo meu fio de prata. Satanás deseja usar o espírito do homem para se alimentar e entrar na terceira dimensão da matéria, do mundo natural. Entra através do ocultismo, incorporação, usando o poder criativo do homem, pois ele não tem capacidade de criar. Então ele faz com que aquele corpo espiritual morto ative através de ação maligna.
Antes que se rompa o fio de prata, ou se quebra o copo de ouro, ou se despedace o canto junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se ele retirasse para si o seu espírito, e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó, porque nós somos do pó, fomos formados, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Divide o que é da alma e o que é do espírito. Divide o que é do corpo e o que é da carne. É assim que funciona. Através da palavra de Deus nós passamos a compreender. Agora eu vou passar esse aqui só um pouquinho. Eu não vou falar estes. Eu quero entrar aqui. Todos os super-homens trazem um potencial do corpo espiritual que foi perdido na queda do homem. Amém? Silêncio, todo mundo, prestem bem atenção em nome de Jesus. X-Men, associações de super-heróis, tipos específicos de poder latente da alma. São mutantes, são seres evoluídos que recebem mutação na genética deles, tendo poderes sobre-humanos. Irmãos Greens, uma família que caçava feiticeiros, bruxas. Os Greens são pessoas normais que herdam um dom de ver o mundo espiritual. O que os outros não veem, são caçadores de seres estranhos que vivem no nosso meio. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco de corpos espirituais, que pessoas que se próprio mutilaram e que fizeram em nome de Jesus. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco mais simbologia de super-heróis. O que é? Em nome de Jesus. O ser humano é muito mais complexo do que imaginamos. Ele tem um corpo espiritual que é usado e modificado pelos demônios que estão por todo lado em nosso planeta. Eles estão comandando o planeta Terra e trabalham utilizando a alma, a mente do homem e entram no ser pelo seu corpo espiritual. Utilizam seus dons e o seu potencial por ser a imagem e semelhança de Deus. Pelo seu corpo espiritual, modificam e modam o ser humano. Aqui, da mesma forma que o ser humano tem pele, músculo e esqueleto, o ser humano possui 3 corpos que entram na dimensão natural e na dimensão espiritual. O corpo físico, o corpo natural e o corpo espiritual. Para trazer uma confirmação pela Bíblia, que existe corpo físico e corpo espiritual, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra do terrestre. Semeia-se no corpo animal e ressuscitado corpo espiritual. Se o corpo é animal, também o corpo é espiritual. Aqui a palavra de Deus diz que há corpo natural e também existe corpo espiritual. E agora eu quero passar um pouco para frente. E eu quero mostrar o que acontece. Quando nós temos algumas coisas que são manifestas como ídolos, quando eu tenho ídolos ou quando eu tenho demônios, e eu os amo intensamente, transformo esses demônios nos meus ídolos, eu passo a mudar a minha forma de ser. As crianças desejam ser o seu super-herói, copiam o seu super-herói, pedem para o papai e para a mamãe comprar roupa do seu super-herói, e se tornam semelhante ao seu super-herói. A palavra
palavra de Deus diz, os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Eu quero trazer o entendimento, por favor. À medida que o homem se envolve mais e mais com determinada entidade, ela vai se transformando à sua imagem, até o ponto de se materializar. E o corpo físico do homem vai ficando semelhante ao corpo espiritual do demônio. A nossa aparência será semelhante àquela forma que adoramos, isto é, o nosso corpo espiritual, semelhante ao Deus que nós servimos. Um homem que faz pacto com preto velho, que vai num terreiro de umbanda e faz pacto com preto velho. Eu já vi casos de parentes meus, de pessoas que tinham pactos com preto velho, e depois eu fiquei sabendo que tinha tido um problema, e essa pessoa que aparentemente não tem nada a ver, começou a mancar. Igual o preto velho. Satanás tem autoridade de agir. Começa a mancar, andar torto, fumar e provocar problemas no corpo físico, nos joelhos e nas costas. A pessoa vai andar e agir como ele. As suas características se tornam como as dele. Pretos velhos ou pretas velhas são entidades da Umbanda, espíritos que se apresentam em corpo fluídico de velhos africanos. Estes que vivem nas senzalas, majoritariamente como escravos que morreram no tronco de velhice, que adoram cantar histórias do tempo do cativeiro. São divindades incorporadas à personalidade de antigos escravos africanos. Na verdade, são demônios. Eu vou pular um pouco para frente. Aqui está uma entidade maligna. É um ser que foi materializado e um espírito das trevas se alojou e tomou posse desse ser. Não vou falar dele, eu vou passar para frente, porque eu estou falando dos super-heróis, mas eu estou trazendo alguma coisa que pode auxiliar. Aqui eu vou mostrar sobre um pouco mais. Hoje estamos presenciando, através de desenhos animados, dos filmes, seriados da TV, animação infantil, personagens em forma de heróis, revelando a realidade do corpo espiritual, o poder que é latente na alma desenvolvida. Satanás precisa revelar tudo o que ele faz. Utiliza de máscara antes de fazer. Revela de forma indireta, pois ele é falso, mentiroso, invasor e perigoso, bandido. Todos os super-heróis trazem o potencial do corpo espiritual que foi perdido na queda do homem. Cada principado utiliza recurso para transformar o espírito humano conforme o que ele é. Os principados estão tirando líquidos deles, injetam nas crianças, para construir no espírito humano as suas características. Eu vou falar de um super-herói, eu vou falar do Homem-Aranha. Teria condições de eu falar de todos os super-heróis. Os super-heróis que foram gerados, eles são uma tentativa do inimigo de trazer algo. Provoca uma transformação no genético do ser. Um exemplo do Homem-Aranha. O que é o Homem-Aranha? Como o Senhor nos chama para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, não à imagem do super-herói do mundo, as trevas também produzem a transformação no corpo espiritual do ser. Colocar a figura do Homem-Aranha e suas características. O homem foi picado por uma aranha geneticamente modificada. E o homem, através da picada, começou a se tornar um ser geneticamente modificado. Muda o seu DNA. As entidades utilizam a forma de animais já existentes, porque não tem corpo físico, então se manifestam na forma de seres que existem.
Alguns desses animais se materializam no caráter dessas entidades. Vários se tornam mundos e imundos e deformados. Provocam mutações. O ser humano vai se tornando o demônio materializado. Todos os super-heróis trazem um potencial específico do corpo espiritual que foi perdido na queda do homem. Vamos conhecer um pouco de alguns dos super-heróis. Eles alcançaram seus poderes através de uma ação externa. Alguns entraram em contato com fluidos, com raios, gás, energia, etc. Passaram por cirurgias, injetaram metais, fórmulas químicas, picadas com fórmulas perigosas. Todos eles sofrem uma mutação. Você tem coragem de deixar o seu filho brincar com um super-herói? Mesma coisa. Eu tenho condições de pegar uma imagem de escultura que é do mal, orar por ela e falar, essa imagem de escultura está abençoada. Posso? E eu vou brincar com essa imagem? Eu posso brincar com um super-herói e orar por ele, falei, eu oro por ele aqui, agora em nome de Jesus, amém? E agora acabou? Ou o poder que está nele não sai? Ou eu desfaço, ou quebro, e não dou para ninguém. Eu tenho que pôr no fogo. Aquilo que é do mal, é do mal. Eu não posso transformar o que é mal em bem. A mesma forma, o corpo espiritual de um ser humano é modificado através de uma ação externa no seu espírito, pelo pecado e pelo seu domínio. À medida que ele se envolve com certa entidade, ele vai se transformando à semelhança no corpo espiritual, pois o que é espiritual irá se materializar. Esse é o objetivo, gerar nas nossas crianças espírito de ódio, espírito de violência e outros espíritos malignos, para que o meu filho seja como aquela entidade. Personagens: Super-Homem, Homem-Aranha, Wolverine, Lanterna Verde, Batman, Robin, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Mulher Maravilha. Aqui tem um pouco. Super-Homem veio do planeta Krypton e possui poder e força excepcional. Homem-Aranha foi picado por uma aranha de laboratório, foi modificado geneticamente e recebeu dons especiais, como a habilidade de uma aranha no corpo de uma pessoa. Produz teias, amarrações. A pessoa que está aprisionada pelo Homem-Aranha é uma pessoa que cria armadilhas por onde ela vai. Ela cria teias, ela amarra e ela dá o bote e ela faz circunstâncias. A gente sabe por que o meu filho, olha só o que está acontecendo na minha vida, estou cheio de teias e de amarrações. Wolverine, injetado em seus ossos, metal que o transformou em um ser poderoso. De suas mãos saem garras que são utilizadas para lutar. Lanterna Verde, ele coloca o anel e produz uma mudança genética. Batman e Robin, suas habilidades e roupas produzidas em um laboratório. Thor é um deus, o martelo lhe traz poder e autoridade, espírito de violência. Capitão América, Homem de Ferro, e vai Hulk, Mulher Maravilha, e vai. E nós temos muitas coisas. Nós temos que entender que essas coisas não são brincadeiras. Não são brinquedos para crianças. Não são brinquedos para as crianças. Por isso que a igreja tem que fazer a diferença. A igreja tem que levar as crianças a não olhar para estes heróis do mundo, para que não permita sobre essas vidas mutações e ações demoníacas na vida das crianças.
para que as crianças possam desejar ser como o Filho de Deus. Os heróis verdadeiros são os heróis da Bíblia. Nós precisamos pedir a Deus que as nossas crianças amem a Ruth, amem a Esther, amem Moisés, amem José e todos os profetas, porque estas pessoas foram trabalhadas pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas eram pecadores e se tornaram como Deus. O que acontece? Elas passaram a ter o dom do Espírito Santo nas suas vidas. Vocês estão entendendo? Pode tirar. Deu problema aqui. Bloqueou. Bem, eu estou trazendo um pouco para a gente entender. Vocês estão entendendo por que nós trabalhamos nas crianças e trabalhamos na igreja com os heróis da Bíblia? Vocês viram a história de Daniel? Daniel era um garoto, né, que foi trabalhar no reino, e ele diz: eu não me contaminarei com as iguarias do rei. Eu não vou fazer o que o povo dessa terra faz. Eu não vou tomar as bebidas, nem comer as comidas, nem fazer as festas, nem os pactos que o mundo faz. Eu serei diferente. E porque ele tomou uma decisão de ser uma pessoa diferente, ele foi, o quê? Ameaçado, perseguido, e muitos o odiaram. Eu vou ensinar para as crianças: você não tem que ser igual o menininho da sua sala, que é o mais rebelde, que diz que você tem que fumar. Você não tem que fazer, porque mesmo que você fique sozinho, você pode ser perseguido. Mas na hora que você buscar a Deus, Deus vai o quê? Fazer com que os teus colegas te respeitem e busquem você. E você vai levá-los a Jesus de Nazaré. As crianças, quando oram, Deus ouve. Nós precisamos entender que isso é um fato. Eu não passei tudo. Eu peguei um resumo do resumo do resumo, porque muitos podem não compreender. Por que eu não posso deixar os meus filhos brincar com os heróis do mundo? Você não tem noção do significado espiritual. Não seja cego, não seja mudo, presta bem atenção, não endureça o coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Toma posse do que vale a pena. O que vale a pena nessa terra? Tem alguma outra coisa que não vale a pena do que seguir as Escrituras? Ah, mas não seja tão radical. Espera aí, o mundo faz assim, tudo devagarzinho. O mundo faz tudo assim, devagarzinho? É assim que o mundo age? O mundo é devagar. Ai, coitadinho das crianças. Não. O mundo é ousado. E é ousado, e Satanás é ousado. Se você der um dedo para o diabo, ele te toma inteiro. Tu tem que ser radical com a palavra. Tu tem que ser radical com a vontade de Deus. Tu tem que ser radical para buscar Deus, para você conseguir superar as artimanhas das trevas. Radical, radical. Se você... vai assim. Se você for... sabe o que faz o diabo? Um dedinho ele toma e ele toma tudo. Se você dá um dedinho para Deus, Deus só vai usar o dedinho que você deu. Porque Deus não invade ninguém. Amém? Deus vai dar oportunidade. Se você soubesse o tanto de material que eu tenho aqui, de cada um desses super-heróis. É forte. É forte demais. Vocês vão ficar chocados e vão compreender muito mais o que significa
essa situação. Mas o nosso tempo é curto. Nós temos muita coisa para ensinar, mas, por favor, compreenda. Satanás tem as suas artimanhas para destruir os nossos filhos. E nós temos que andar na lei do Senhor. Cuidado com o humanismo, cuidado com os valores. Nossa, gente, na época que eu era jovenzinha, entrou uma onda nacional, no mundo, não sei se no mundo, mas no Brasil, por tudo quanto é canto, de que não pode mais repreender os filhos, não pode mais bater nos filhos. É pecado. Foi uma onda. Quando eu era adolescente, não existia isso antes. Não pode bater mais nos filhos. Se você não for duro com o seu filho, porque ele não tem capacidade de discernir o que é certo e errado, você vai perder o seu filho para o diabo. Em nome de Jesus, seja firme. Ensine o que é certo e o que é errado. Se você não ensinar, ele cai na armadilha. Nós temos o direito a transformar a história do nosso filho através do ensinamento, através de disciplina. Disciplina não é mal, disciplina é bom, porque ele traz segurança para a criança. A criança se torna uma criança segura, porque ela sabe isso aqui pode, isso aqui não pode. Claro, tem a forma de agir. A palavra de Deus diz, não despertei a ira nos nossos filhos. Muitos de nós foram criados com violência, com ira, com ódio, com um monte de coisa. Mas não importa isso o meu passado, importa que agora eu conheça a palavra. E conhecendo a palavra eu vou ensinar a verdade.